mandar um convite e você aceita. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é Arthur Marinho. É, Eu peço desculpas, né, por tudo que, por essa confusão toda que aconteceu. Eu estava com o Carol, né, pelo YouTube, mas infelizmente nós não conseguimos fazer a live por lá hoje. E vamos tentar fazer. Deixa eu mandar o convite para Carol. É Carol que vai ter que te mandar o convite, eu acho. Carol. Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live vai ser por aqui pelo Instagram. Nós não conseguimos, infelizmente, tivemos um problema que não deu para comunicar a plataforma com o YouTube. Então, boa noite. Boa noite, Carol. Carol chegou aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Como é que eu chamo agora a Carol? O ideal é ela te mandar um convite. Assim que ela entra, vou mostrar. Ela entrou. Ó, assim que ela entra, aí ela pode te mandar um convite. Ela já tá aqui, Carol. Aí isso aparece, tá vendo? Diz assim, cara, pede pra ela sair, entrar de novo, mandar o convite. Carol. Aí ela pediu, não foi? Ela já... Aguardando o Carol agora chegar. Carol, hoje foi sofrido, mas enfim conseguimos nos conectar. O Tá me pessoal que ouvindo tá, bem? eu tô lhe ouvindo. O pessoal tá ouvindo a gente aqui, tranquilo? Hoje nós temos a presença de Carol Cavalcante, né? Carol minha amiga, né, na UEPB. E hoje nós temos o tema que é muito importante, que é universidade, gênero e filosofia. Né? Eu preparei uma pequena biografia aqui de Carol, porque eu fiz todo um Eita, é textinho, né? pequena mesmo. Carol, ela é idealizadora do blog Namoro de Sofá, com leitura, escrita, poesia, né? Fotografia e filmes. Vocês podem ir na bio de Carol, que está lá o link, que jogo vocês no blog, né? E se vocês tiverem interesse, é muito legal, né? E principalmente nesse momento para a gente ficar em casa, curtir. Como o blog já diz, é namoro de sofá, né? São temas maravilhosos, né? E Carol, ela é comunicadora social, ela é filósofa, ela é mestra em educação, ela tem larga experiência no ensino de EAD. Ela também tem experiência com a série Merli, que eu acho legal a gente comentar também aqui, né? Que ano passado eu fiz um curso de extensão sobre Merli, a gente pode fazer um papo aqui sobre isso. Mas Carol também, ela é pesquisadora do descobrimento do Brasil, e aí tem Caminha, tem Cecília Meirelles. Eu separei um textinho aqui, ó, durante a live de Cecília Meirelles, para a gente conversar aqui, né? Carol, seja bem-vinda. Desculpe todo esse transtorno que aconteceu hoje, né? Mas vamos em frente. Eu agradeço, Arthur. Se não tivesse problema, não ia ser normal, né? Você fica imaginando como é que vão ser as aulas remotas. Imagine. Com essa coisa de todo mundo na internet, eu acho que a gente não tem a melhor internet do mundo, né? Então vai ser bem complicado. Mas é assim, né, que a gente está vivendo hoje, né? Mas eu estou muito feliz de É, estar aqui pelo seu convite. Obrigada. Portas da de minha casa nada, abertas Carol. para você. Vitor Igualmente. aqui, Vitor aqui disse que eu esqueci um dado importante, que você faz pães e geleias top.
Isso Boa aí é noite. outra live, isso aí já é outra história. Tempos de pandemia, vamos fazer outras coisas. É verdade, é verdade. Carol, e aí a gente estava conversando, né? Você trouxe toda uma fala, não foi? Fez todo um preparo para esse momento. Muito obrigado. Mas qual a participação das mulheres no ensino superior, né? Qual o espaço que é dado às mulheres? O que é que você acha? Você quando conversou comigo pediu para a gente falar um pouco sobre universidade, gênero e filosofia, Oi, né? isso. Aí eu não sou uma pessoa muito aprofundada nos estudos de gênero, diríamos assim, né? Então eu fui mais para o lado dos estudos. Aí eu fui mais para o lado histórico da história para a gente começar a conversar e aí, quem sabe, surgem algumas temáticas, né? Então, eu fiz Exato. umas pesquisas aqui para a gente até, de alguma forma, a gente se comparar com o resto do mundo, né? Para ver como a gente está atrasado e continua atrasado e vai permanecer assim, né? Então, eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha, só para informar para todo mundo, né? A primeira escola de ensino superior no Brasil ela é de 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia. Depois, em 1827, se criou a Faculdade de Direito em São Paulo e também em Olinda. Só que também em 1827, as mulheres elas só estudavam até o primário. Então, você imagina que foram aí quase 20 anos em que só os homens tiveram direito de estudar no ensino superior, né? As mulheres vão começar a estudar ir para o ensino superior em 1849, na Faculdade de Medicina da Bahia, mas elas não eram consideradas alunas regulares, diríamos assim, né? Elas não se formavam como os homens, elas faziam algumas disciplinas, alguns componentes curriculares. Até 1879, em 1879 elas conseguiram participar efetivamente como estudantes nas faculdades, né? Foi uma emancipação para as mulheres, tendo em vista que até então elas só tinham afazeres domésticos, diríamos assim, né? Século XIX ainda, né? E o Sim. curioso é que a primeira mulher que se formou, a primeira brasileira que se formou, ela se chama Maria Augusta Generoso Estrela. Ela se formou em 1882, mas veja só, ela se formou nos Estados Unidos da América, do tio Sam. Se graduou em medicina, não foi no Brasil. A primeira mulher só foi se graduar, né? Só foi se formar médica, no caso, 5 anos depois, em 1887, a gaúcha Rita Lobo Freitas. Que ela tem uma grande história de enfrentamento contra o racismo e o machismo. Então, se você for ver por essa perspectiva, né, de como as mulheres adentraram bem posteriormente que os homens no ensino superior, a gente entende que essa disparidade duraria mais tempo, né? Mas, de qualquer É, forma, a gente não pode esquecer que, hoje em dia, as mulheres são as que mais estudam, as que mais concluem o ensino superior, estão em maior número nas universidades, né? Isso ninguém diz, mas isso é verdadeiro. Se você for olhar dados, até da UEPB, mais de 60% das pessoas matriculadas são mulheres, né? Então, assim, existe um movimento, as mulheres estudam, né? Vão à universidade, terminam o ensino médio, terminam o ensino fundamental mais do que os homens. Estão mais presentes na universidade, né? Mas também não têm o mesmo reconhecimento posterior, diríamos assim, né? Por essa formação que elas têm, Carol, né? você acha que há alguma diferença física, né, que alguma crença, né, de que coloca a mulher em situação de inferioridade, né, apenas pela questão biológica? Dentro da universidade, Sim, sim. eu acho que não, acho que biológica não, acho que é uma questão mais cultural mesmo,
né? Como a gente conhece aí pela história, a mulher é criada para... Até hoje, né? Até está regredindo, a mulher é criada para ser mulher de alguém, né? Para ser mãe. Então, eu não acho que é uma questão biológica, só se for por esse lado da função biológica dela de gerar os filhos. Mas eu acho que por ser mulher, não. Eu acho que é uma questão cultural, social mesmo. Eu acho que é uma questão que diz que, olha, o seu lugar é na cozinha ou é em casa cuidando dos filhos, né? Sair para estudar, sair para trabalhar, para ser a chefe de família é uma coisa que eu acho que é muito mais recente e também tem outro contexto cultural, né? Mulheres à frente das Isso. casas, se a gente for pensar. Não é a É, mesma coisa, é outra história totalmente diferente, né? Eu acho que as mulheres tentam, elas até se esforçam bastante para concluir a universidade, qualquer uma delas, qualquer curso que elas escolham. Obviamente tem a questão que chega uma hora, uma boa parte das mulheres tem desejo de ter filho, aí é biológico, aí é biológico. A aí gente é tem biológico. vontade de ter filhos, tem uma hora que o hormônio faz assim, ai meu Deus, eu preciso ter um bebê, né? E aí, às vezes, ela deixa essa questão de lado, deixa um pouquinho relegada e vai cuidar dos filhos. E quando ela resolve voltar para o mercado de trabalho, às vezes ela não encontra o espaço que ela mereça, ou mesmo um espaço para ela trabalhar. Eu acho que é mais ou menos por aí que acontece, que vem evoluindo. É, agora, há condições, por exemplo, a mulher, né, e aí a gente está trazendo a situação da mulher na universidade, a gente nem tocou no outro tema, né, que é a da filosofia, mas a gente está trazendo essa questão, né, mas a gente tem que olhar a questão da permanência. A gente vê que existem muitas mulheres que têm hoje, né, conseguem ter acesso à graduação, mas e a permanência na universidade, né? Parece que só basta nós olharmos os nossos teóricos, né, seja de filosofia, seja de pedagogia, os grandes teóricos são homens, né? Então parece que a nível de pós-graduação, claro que deve estar havendo alguma mudança, mas os nossos teóricos, aqueles com que a academia cita, são homens, né? Uhum. Eu acho que é tudo uma coisa puxa a outra, né? E aí, normalmente, naturalmente, é a questão cultural de novo, porque é muito difícil para um homem entender que uma pessoa pode ser uma boa filósofa tão boa quanto ele, uma boa médica tão boa quanto ele, né? Eu sempre vejo assim, os homens na esfera do trabalho, vocês homens de forma geral, não estou falando você, mas os homens de forma geral, eles estão sempre disputando entre si, entre os homens, para ver quem é melhor, né? As mulheres só querem trabalhar, querem fazer bem o seu trabalho, como elas cuidariam dos filhos dela, da casa delas. E aí, quando elas se sobressaem, né, o homem olha e começa a disputar com ela também. E mulher, assim, não que ela não seja guerreira, não que ela não queira brigar, não que ela não vá enfrentar, mas ela não está preparada para isso, porque ela não foi criada para lutar, para se impor. Isso está sendo feito agora, né? Isso está sendo construído, e eu vou repetir, está sendo destruído também, porque a gente está num momento que muita coisa está regredindo, ser mulher está sendo uma coisa que está regredindo muito no país, né? Não só no nosso país, mas eu não vou falar dos outros que eu não conheço, mas está regredindo muito, né? Então, fica muito complicado da gente se estabelecer. Um dado curioso, Arthur, que parece que é uma bobagemzinha, mas assim, os países hoje que são dirigidos por mulheres são os países que têm os menores índices de pandemia, de morte, que trataram melhor o problema. Por quê? A mulher cuida do país como ela cuida da casa dela e dos filhos dela. É uma coisa que parece que é boba, uma fala bestinha, mas vocês são mulherzinha que cuida do filhinho. Não, elas cuidam com o mesmo carinho da sociedade que elas representam, tem outra visão das coisas, né, de como lidar, são mais humanas, mais empáticas, mais sensíveis à dor,
do que um homem, porque vocês foram criados e voltaram a ser criados para dominar, né? Para ser mais forte, diríamos assim, né? Então é uma coisa muito chata, que a gente acha que não vai ver mudar e realmente tá voltando para trás, infelizmente está voltando para trás, né? A gente tem um discurso, todo político tem esse discurso, que é verdadeiro, só a educação transforma, né? Só a educação pode mudar tudo isso, mas assim, ninguém investe na educação direito, né? Ninguém diz que a mulher pode fazer o que ela quiser, e se diz é da boca para fora, não é de verdade, não tem políticas públicas para isso, de verdade, né? Porque quando uma mulher começa a se sobressair, vem normalmente um homem cercada de várias mulheres submissas a eles para tirar essa mulher do lugar de destaque delas, é mais ou menos por aí. E continua sendo, é cultural, totalmente cultural isso, de criação nossa. Eu vou dar um exemplo meu, eu fui criada, minha mãe sempre disse assim, olha, vocês são criadas para não depender de homem nenhum, mas na hora de limpar a casa, no final de semana, quem limpava era eu, não eram os meninos. Os meninos, né, os homens não precisam fazer. Se livravam. Então você vê como é, nem o próprio discurso dentro da sua casa é muito real do que a gente precisaria, né? Parece que culturalmente, né, há uma infantilização do masculino, né? Culturalmente, né? Não sei, Por isso... infantilização, mas pode ser. Explique-se melhor qual é o sentido que você quer dar para a infantilização do masculino. No sentido de que dentro de casa, né, é atribuído funções aos homens e outras às mulheres, né? Então, homens não fazem, como você colocou assim, afazeres domésticos, eles fogem, né? Uhum. Cozinhar, por exemplo, né? É como que se a atividade doméstica fosse atribuída às mulheres, né? O espaço doméstico fosse atribuído somente às mulheres, e aos homens, não, né? Aos homens fosse dada a esfera pública. E aí a gente vê uma divisão, né, de público e privado, né? Divisão de tarefas. E aí a organização de gênero, né? Organização de gênero por uma questão biológica e que não deve estar restrito somente a essa questão biológica, né? De que o privado deve ser destinado à mulher, né, e o público aos homens, né? Então, o gênero, nessa perspectiva, me parece ser uma construção social, né, histórica, né, que organiza as diferenças, né, as diferenças sexuais e inclusive as relações de poder. É aí que surgem as diferenças de gênero, né? Porque quem tem poder é aquela pessoa que está do lado de fora, né, nas esferas públicas. Agora é diferente. Agora as mulheres elas estão também tomando as esferas públicas. Estão indo para a universidade, estão na universidade. Mas mesmo assim ainda é restrito, né, Carol? Quando a gente olha as pós-graduações, né, ainda os nossos corpos docentes, né, ainda tem poucos homens, né? Poucas mulheres, né? Se a gente olha os departamentos, né, por exemplo, a maioria dos departamentos, mesmo departamentos que têm a sua predominância de mulheres, os seus teóricos, elas não citam outras mulheres. Elas citam homens, né? E tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô acompanhando. Eu acho assim, eu acho que é botar o dedo na ferida e falar sobre isso, porque por que tem menos mulher dentro das universidades, né? Quem são as bancas que selecionam os professores da universidade? Tá entendendo? Aí a gente vai entrar numa esfera... É a mesma coisa, foi necessário criar uma cota para as mulheres estarem na política. Exato. Né? Aí, mas ninguém pergunta por que a mulher não quer fazer política. É difícil, né? É difícil. Independente de qualquer
segmento de política, quem votou em quem, eu não estou falando nisso, né? Em quem você votou, em quem eu voto, isso é problema de cada um, mas, por exemplo, a gente nunca viu uma coisa tão agressiva, por exemplo, quanto o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff com aquele sloganzinho da gasolina, quando a gasolina aumentou. Eu não sei se você lembra, que eles grudavam os adesivos na boca na boca onde coloca o combustível no carro, com a Dilma com a perna aberta. Sei. Isso é uma prova do quê? Isso é uma prova do quê? Né? Como é que alguém consegue respeitar um país que faz isso com o seu presidente da República? E tratam a mulher assim. Fariam isso com qualquer outro presidente, se fosse homem? Né? Não faria. Então, assim, não faria. Aquilo ali foi a coisa mais vergonhosa que eu acho que eu vi na minha vida. Né? Até porque foi feito lá pelos lados de São Paulo, eu sou paulista, e eu morri de vergonha. Eu já estava aqui, eu já morava aqui, eu morri de vergonha das pessoas, entendeu? Eu falei, não acredito que as pessoas... Então, você não pode dizer que uma presidente é ruim, da mesma forma que diz que é um homem, você tem que já levar para a conotação sexual, né? Dizer que ela é não sei o quê, né? A perna aberta representa um monte de coisa, aí você tem que dizer o quê com aquela perna aberta? Por que que você faz isso com as mulheres, né? Anteontem, uma notícia horrível, também mudando um pouco de assunto, mas tentando exemplificar para puxar, né, outras questões. Uma mulher ficou casada há 30 anos e 8 presa pelo marido, sendo espancada, humilhada, não sei... Como é que a gente vê um negócio desse no século XXI? Não é normal. Dentro do casamento? Foi, deu na televisão ontem, ela era casada por 30 anos, por 8 anos, esses últimos 8 anos, ela estava presa em casa, com um filho dentro, prisioneira, e nem ela conseguia se libertar, porque não podia sair de casa, e nem o filho fazia nada. Ou seja, como é que você está educando esse filho? Olha, é assim que você cria uma mulher, é assim que você vai tratar a sua mulher quando você criar, porque a gente faz o que os nossos pais mandam a gente fazer, são os nossos espelhos, né? E aí ela conseguiu pedir ajuda depois de muito sufoco, entrou a polícia lá e resolveu a história. Então, você vê, pleno século XXI, a gente não tem mulher na política, com grande... E quando tem é assassinada, e aí estou falando da Marielle mesmo, a representatividade da mulher, do negro, do pobre, do favelado e do carioca, que hoje é um outro país dentro do Brasil, quando a gente tem grandes representações, até da filosofia. Se você colocar Chauí para falar alguma coisa e colocar o Cortella, o povo vai achar que o Cortella tem mais razão que a Chauí, por exemplo. Por quê? Até porque filosofia não é nada fechado, é tudo, né? Reflexão, exato. mas tem isso aculturado nosso, né? Então, isso é uma coisa, às vezes, desesperançosa, né? Quando a gente vê esse tipo de realidade voltando a se repetir, voltando a se fortalecer na sociedade. É uma coisa muito ruim. E aí, voltando lá para a história, por que que a gente tem poucas mulheres dando aula na universidade? Será que tem tão menos assim? Às vezes não tem, mas tem menos expressão. Porque eu acho que a mulher ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela consegue ser professora, ela consegue ter cargo de gestão, ela ainda cuida da casa. Mas chega um determinado momento, ela se cansa de tanta coisa, né? E aí ela faz mais opções, e dentre elas o não brigar, né, nesses espaços públicos, eu acho que é uma opção da mulher. Eu vi aqui na live, tenho algumas pessoas que eu conheço particularmente, que não são da filosofia, está aqui Sônia Lacerda, é uma mulher de 73 anos de idade, que é guerreira, que briga, que está lá batendo de frente com qualquer macho, diríamos assim, que aparecer na frente. Boa. Agora não é toda mulher que foi criada para fazer isso. A gente não é criada para fazer isso, para brigar, a gente é criada para ser submissa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Já me empolguei e mudei um pouco a história. Não, eu acho que nesse sentido, né, há uma luta, né, do movimento feminista que ultrapassa
né, as questões do movimento, é uma luta de superação do capitalismo. Agora, eu vou explicar isso, mas eu queria fazer um comentário aqui. Teve alguém que nos comentários falou o seguinte: tem menos mulher porque estudam menos. Isso aí é um comentário que esta live tem a justificativa, tem o pretexto de que não se repita comentários como este, né? E em lives como esta, em que a gente está trazendo a questão do discurso de gênero para com que a gente perceba de que a mulher deve ocupar sim a universidade, não é porque que ela estuda menos. Né? A gente estava discutindo antes, ela que estuda mais, não é porque que ela estuda menos. Né? Existe todo um trabalho que as mulheres fazem, né? E que tentam silenciar. Mas a qualidade é tão grande, né? A qualidade é tão grande que não há como a gente se silenciar. Mas a gente tem que colocar essa discussão de que mulheres elas não estudam menos, elas estudam mais. E aí a gente entende gênero nessa perspectiva, nessa fala que foi feita aqui, né, de gênero enquanto relação de poder. Né? E aí a gente vê que você trouxe o caso dessa mulher, a gente viu a truculência com que esferas públicas, e aí eu trago o exemplo de que a mulher, um PM, saiu um vídeo, né, de que um PM subiu em cima do pescoço de uma mulher. E o que é interessante é que não é somente o recorte de gênero, mas o recorte de raça. Era uma mulher preta. É negra. Exato. São as pessoas mais vulneráveis. A gente tem que dizer isso, a gente tem que trazer essas mulheres, né, para o debate. Né? E aí eu vejo, por exemplo, na última eleição da Academia Brasileira de Letras, a disputa entre o Cacá Diegues e a Conceição Evaristo, que é uma mulher negra, né? É uma mulher negra. E quem é que ganha a cadeira? O Cacá Diegues, homem branco de elite, né? E aquela mulher, professora, né? Professora universitária, que teve a sua origem como em trabalhos domésticos e é reconhecida internacionalmente, né? Mas a questão do racismo, a gente termina caindo, né? A questão do racismo, que é estrutural e institucional e muitas vezes individual, né? Segrega essas pessoas. Então, encontros como esses, né, a gente tem por objetivo, né, pensar essas questões de gênero e poder. Quando se coloca de que mulher estuda menos, a gente tem que pensar que muitas vezes a mulher é ela que faz o trabalho de casa, mesmo casada, é ela que faz o trabalho de casa, é ela que faz o trabalho de rua, por exemplo, feira, essas coisas, é ela que toma conta do filho, e é ela também que tem que estudar, que tem que trabalhar fora também, né, para manter os gastos, né, manter os gastos não, manter a sobrevivência mínima daquele núcleo familiar. Dos filhos. Uhum. Né? Eu estava vendo aqui, minha mãe botou aqui, ela entrou numa outra conta, mas eu sei que ela disse que eu estava falando sobre as mulheres tem pouco espaço, ela falou, na Unicamp tem muita mulher. Aí é outra mentalidade. Aí minha mãe, por exemplo, é uma referência para essa pessoa aí que diz que eu acho que é um homem, né, que diz que mulher estuda menos. A minha mãe tem mestrado, doutorado, 2 graduações e 2 PhDs. Então, assim, e cuidou de 4 filhos, e da casa, e sustentou a gente, não sei o quê, em várias épocas distintas, com várias dificuldades econômicas, né, oscilações e não sei o quê. Então, minha mãe não estudou pouco não, rapaz, estuda até hoje. Então, estudou muito. Eu gostei de você fazer essa fala enquanto homem, porque né, como a Laécia está dizendo aqui, na UEPB tem mulher também, tem muita mulher em cargo de chefia, inclusive, dentro
dentro dos cargos de chefia, de pró-reitoria, eu acho que são mais pró-reitoras do que pró-reitores, já há algum tempo, há mais de 8 anos que isso vem ocorrendo na instituição. Não é só para fazer onda de que, minha mãe botou aqui, sustentei os maridos também, tem que dar uma risada de vez em quando. Eu acho que não é só uma questão de jogar, não, vamos botar a mulher aqui, não sei o quê, para fazer uma onda. Não, é qualidade mesmo, é qualidade de liderança, de que estudou, entende o que está fazendo. Então, esse discurso aí dessa pessoa que participou foi infeliz, com todo respeito. Ele pode pensar, liberdade de expressão, né? Mas, assim, não é liberdade verdade. de expressão, né? Não é verdade, não. Eu acho que as mulheres estudam mais, porque elas precisam estudar mais, Arthur, justamente por conta disso. A gente tem que estar sempre provando que a gente é boa, não é que é melhor. A gente não quer ser melhor que ninguém, a gente quer ser boa, como você é. Um bom professor, eu quero ser uma boa professora. É independente do que eu carrego no meio das minhas pernas, entendeu? Se eu sou homem ou sou mulher, isso é indiferente agora. Como mulher, como as mulheres, como os negros, como os gays, por exemplo, são categorias, diríamos assim, que precisam sempre dar mais. Mas sempre dar mais para dizer assim, eu existo, viu? Deixa eu fazer minhas coisas, minhas pesquisas, né? Não fica dizendo que eu sou menos, que meu lugar é na cozinha, que não é por aí, né? Então eu acho que foi infeliz, mas tudo bem, a gente sempre acata a história. É bom ouvir, para saber que a gente precisa lutar mais, falar mais, entendeu? Tem gente que está precisando ouvir. Ouvir a gente ouve, né? Mas concordar eu acho difícil. Né? E essa mesma pessoa ainda disse assim, os homens ainda hoje são os melhores cozinheiros do mundo. Né? É aí que está a questão. Quando a gente coloca a condição da mulher, né, ou qualquer que seja, né, como uma condição de inferioridade. Né? Quando a gente coloca, e aí a gente vê que gênero é poder, né? Porque a gente vê que há quem controla e há quem não controla. Quem controla são os homens. Né? Quem não controla são as mulheres. Quem são os melhores profissionais em tal área são os homens. Não tem isso. Né? Esse discurso de homem e mulher, né, aparece enquanto motivo político para deixar o outro em questão de submisso, abaixo dos pés, né? É muito crítico isso e a gente deve levar isso em consideração nessa nossa conversa, né? De que essas diferenças, né? E esses discursos são motivos para justificar ódio, né? Para justificar injustiças, né? E aí a gente tem que resgatar o local de fala. Eu vou deixar você falar, mas eu queria só trazer uma fala, Carol. Uma vez, a gente sabe que existe uma professora na UEPB, a professora Simone Marinho, que ela tem o trabalho de resgatar mulheres, né? Uhum. E eu faço eu trabalho junto. São mulheres presas, vamos deixar bem claro, não tem ninguém preso. Exato, E ela me apresentou uma mulher, que era a Anne Canway. Vejam, dentro da história da filosofia, Anne Canway, ela antecipa o pensamento de Leibniz 20 anos. Mas quem é que a gente estuda dentro dos cursos de filosofia? Quando se estuda Leibniz. Né? Mas a gente não vê de que há uma antecipação do pensamento de Anne Canway 20 anos antes dele escrever a obra dele importante, que é a Monadologia, não era mais novidade. Né? Mas por que a gente dá um destaque para Leibniz e não para ela? É uma questão de poder. Há quanto tempo política. Simone de Beauvoir ficou ligada, né, ao seu parceiro, Simone de Beauvoir? Quanto tempo ficou ligada ao seu parceiro para ter sua obra reconhecida como tão válida quanto a dele, tão inspiradora quanto a dele?
né? Eu acho que isso é até uma coisa recente, essa coisa de libertação das filósofas para o conhecimento de quem estuda filosofia ou até de quem não conhece. Vou repetir de novo Xiaoyi. Xiaoyi tem quantos anos? Xiaoyi tem? Deve ter uns 70 e tantos anos e é uma Isso. referência na filosofia da educação, pelo menos. Na história da filosofia, ela pode não ter uma linha de pensamento assim, mas estuda educação, estuda filosofia. É uma mulher forte dentro da filosofia do Brasil e que, assim, quando começou a voltar a aparecer nos últimos tempos, nos últimos anos, que aí foi falar de política, né? Foi fazer a sua leitura sobre a política atual, acabou, essa mulher, né? Aí é aquela coisa, essa mulher, né? Então, assim, você tem que ficar lidando com isso o tempo inteiro. É mais fácil ignorar às vezes, né? Deixa falar. E eu acho que é por aí que a sociedade vai andando. Deixa para lá, deixa para lá. Aí teve o caso do rapaz negro que foi assassinado pelo policial, e aí gerou toda essa comoção mundial, que também está trazendo aí teve a mulher que foi morta, não chegou a ser morta, mas foi agredida pelo policial do mesmo jeito. Então, assim, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí, as minorias, as ditas minorias, que não somos minorias, mulher não é minoria, negro não é minoria, nem no Brasil, nem no mundo. Pode passar o IBGE pelo mundo inteiro, você vai ver que não é branco que é predominante. Ele é predominante enquanto senhor que quer mandar em todo mundo, mas não é predominante. Mulheres, negros, é uma população muito grande para continuar sendo tratada dessa forma, né? Eu fico meio exaltada assim, porque, né, você fica lembrando das coisas que você, como mulher, já teve que passar, né, de comentários, até hoje, e eu não sou nem tão novinha, assim, bonitinha, para estar ouvindo comentáriozinho besta de homem, mas continua sendo assim, não mudou nada não, é uma pena. É verdade, Carol. Deixa eu perguntar um negócio a você. Como é que você concilia, né, a vida de universidade, o trabalho que se desempenha todo na universidade, com a vida pessoal? Eu sou mulher, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pegando a tua fala. É brincadeira. Não sei. Eu não sou casada, não tenho filhos, mas tenho 3 gatos que dão tanto trabalho quanto se eu tivesse filho, né? Com todo respeito às minhas São amigas, filhos. mas não tanto trabalho quanto. Mas a vida é essa mesmo, trabalhar. A história da filosofia na minha vida, rapidinho eu conto. Eu já tenho uma graduação, né? Fiz um bacharelado, mas eu não tinha uma licenciatura. Né? E aquela, vamos ampliar os horizontes, eu sempre gostei de dar aula, dava aulas na minha área, né? O mestrado em educação veio mesmo só com bacharelado, e aí eu resolvi estudar, fazer uma licenciatura e escolhi fazer filosofia. Optei logo por fazer na UEPB, porque eu passo o dia, eu moro na UEPB, né? Quando não tem Eu pandemia, eu sei moro disso. lá. E então, eu acho assim, eu não sou uma pessoa de desistir, eu gosto de terminar, mesmo se eu tenho que estar muito insatisfeita com uma coisa para terminar, mas eu gosto muito de estudar, né? De estudar muito, de ler muito, leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, demoro para terminar todos, mas eles terminam. Então, assim, não sei se o homem... Você faz isso também, porque você dá aula e está estudando para o doutorado, não é isso? E tem a sua casa, tem Isso. sua vida. Não tem essa grande diferença não, viu? Porque eu sou mulher e você é homem. A gente, hoje em dia, quem está afim, está muito difícil o Brasil, né? Ou você pira trancado dentro de casa, ou você faz a sua mente funcionar para você não passar mal com o que está acontecendo, né? Então, eu faço com o maior gosto, tudo que eu faço com o maior gosto. E estudar filosofia, eu espero terminar esse ano, né? Mesmo que remotamente, se tudo der certo, se eu puxar umas cadeiras aí agora com esse ensino remoto, talvez eu termine esse ano, né? Eu
Estou muito feliz de ter feito filosofia. Estou muito feliz de ter conhecido um monte de gente que eu ensino. Não tinha filosofia na minha Oi? graduação, não tinha filosofia no ensino médio, né? No colegial, ginásio, quando eu fazia. Minha primeira graduação eu tive filosofia, história, sei lá, introdução à filosofia, alguma coisa assim. Né? Então, eu conheci muita gente legal, muito filósofo, muita filósofa legal, que, nossa, eu acho que todo mundo devia fazer filosofia um dia, para entender tudo, até as merdas do mundo. A É, gente entende estudando a filosofia. teve uma pessoa que disse assim, Amanda, não é como que se a gente tivesse a opção de dar conta, né? Uhum. Jorge Lopes disse o seguinte, muitas outras mulheres, como Edith Stein, Hannah Arendt, Angela Davis e tantas outras, inclusive na filosofia antiga, é verdade, existem tantas mulheres, né? E aí eu chamo a atenção dos nossos colegas, né, que estão aqui conosco, né, de que olhem também para as mulheres, né? Existem tantas mulheres, por que somente estuda Kant, né? Deus me livre. Para que estudar Kant ainda? Quem mais quer estudar aquele rapaz? Ninguém aguenta mais. eu tive No um final, professor. Arthur, fica uma coisa chata. Só quem estuda mulher é mulher. Exato, Então, exato. assim, como é que você quer discutir comigo sobre uma filósofa qualquer, que não é o caso, porque eu não estudo mulher, eu não estudo, não é a minha temática essa, mas como é que você quer discutir sobre mulheres na filosofia se você nunca ouviu falar de nenhuma, nunca estudou De nenhuma, não, nenhuma, né? No grupo de né? Simone mesmo, na minha época, quando eu fiz as disciplinas dela, eu acho que tinham 2 homens só, que faziam as Dois homens disciplinas só, não era? letivas. Não tinha mais que isso, não. O resto era tudo mulher mesmo. Como é É. que a gente vai discutir com um cara desse? É melhor ficar quieto. Deixa falar. Não, é porque E assim, chega aí, uma hora que é melhor ignorar mesmo. e aí que esse amigo dizia o seguinte: se você estudou Platão, Aristóteles, Kant e Hegel, você não precisa estudar mais nada de filosofia. Sim, Né? Isso aí, o isso mundo aí é acabou. o mundo acabou. Né? Mas É. não, tem tanta gente importante, né, e que foram silenciadas, né, e que foram tão importantes quanto aqueles que estão no cânone, né, dos clássicos e que não estão no cânone dos clássicos porque ou não era europeu, ou não era homem, né? E aí a gente vê que há uma preocupação, né, de que haja relações igualitárias, né, e a participação das mulheres nessas estruturas, né, de poder e de atuação. Olha, eu penso o seguinte: se nós começarmos a fazer, a trazer, vamos supor, nós que estamos dentro da universidade, vamos rever as nossas bibliografias, né? Vamos inserir as mulheres dentro das nossas referências bibliográficas, colocar as mulheres lá, citar as mulheres, isso é importante, trazer outras vozes, né? Porque às vezes uma voz só é tão ditatorial, não é? Não é, Carol? Mas eu acho que, assim, você sabe, o PPC de filosofia foi reestruturado agora em 2016, né? Meu TCC foi sobre isso. Se você for olhar, não mudou muita coisa, só se adaptou um pouquinho à BNCC, novos núcleos foram criados, e a bibliografia é a mesma, são os mesmos caras, então é difícil se quem está fazendo PPC também é homem. Né? Por que as mulheres não querem ajudar a fazer essas coisas também? Né? Eu acho que tem que se questionar um pouquinho isso, que tem alguma coisa que está errado. Porque mulher, quando, por exemplo, a Angela Davis, né? Porque quando as pessoas, um homem ou algumas mulheres também, começam a ouvir a Angela Davis, acham que ela é uma histérica doida e não conhecem a história dela. Isso aí está fazendo política. Mulher na filosofia, mulher em qualquer área que ela está lutando para se consolidar, ela é meio louca mesmo, porque ela está se defendendo, ela está botando a cara a tapa, porque ninguém defende.
né? Ela está defendendo uma classe maior, né? Políticas maiores. É uma coisa muito chata, sabe? E até aquela coisa, né? Pleno século XXI, a gente está falando sobre isso. Por que que a gente precisa ficar ainda brigando para dizer que a gente existe, para dizer que a gente é boa, para dizer que a gente sabe dar aula, que a gente pode ser engenheira civil, que a gente pode ser piloto de Fórmula 1, né? Que a gente pode ir para a Lua e voltar, e coisas que, assim, os homens acham que é muito chato. Então, assim, ainda é esse discurso. A mulher está sempre em luta com os homens, em luta com a sociedade, e em luta com outras mulheres, que é pior ainda, mas é por aí. Tá? E é cansativo, né? Mas que bom que tem sempre alguém aí que não desiste, né? E tem uns homens bacanas, assim, que nem você, né? E outros, claro, né, que dão a maior força para as mulheres, porque senão é difícil, vai se apagando, né, a gente vai se cansando, a gente vai tendo outras coisas para fazer, outras prioridades, a gente também tem conta para pagar, entendeu? Com ou sem marido, com ou sem filho, a gente também tem uma vida que a gente quer crescer com ela, então, eu acho que é por aí, né? Não deixar essa história, nenhuma luta apagar, né? Por exemplo, de gays, por exemplo, que a gente propôs de falar de gênero, a gente podia ir por esse lado. Por exemplo, que a gente estava falando de Merli, né? De Merli, por exemplo, você assiste as 3 temporadas de Merli, eu acho que ele cita 3 mulheres só, nos 40 e tantos episódios. É Hannah Arendt, Judith Butler e mais uma, eu acho. Não sei. Que eu nem me lembro, então talvez tenham sido só 2, né? Só 2. Eu só me lembro de Judith e de Hannah, né? Olha só, né? Isso é uma coisa para se pensar, né? Por quê? Né? Dentro da mídia, porque não tinha mais ninguém lá na Espanha fazendo filosofia mais contemporânea. Tem a Angela Davis, que tá na mídia pra caramba há bastante tempo, reforçando a luta dela, da classe dela, né? Então, é assim, são coisas, essa reprodução do discurso masculino está em todo lugar, então é complicado, né? É complicado você sobreviver desse jeito, né? Você sobrevive, mas é doído, é muito doído você ir deitar na cama e falar, nossa, ainda acontece tudo isso que acontecia quando eu tinha 10, 12, 13 anos. Nossa, nunca achei que o Brasil ia ser tetracampeão, ele já foi penta e continua a mesma coisa com as mulheres no mundo. Então, é muito... Quando eu estava organizando o curso de Merli, aí uma professora de sociologia estava comigo, né, trabalhando juntos. Ela chamou a atenção para um aspecto. As falas das mulheres. Quando as mulheres falavam, era geralmente relacionado a namoro, a paquera, a alguma coisa assim. E eram falas muito fúteis, digamos assim. Agora, como quando se elas os homens só falam... quisessem isso, né? Como se elas só quisessem isso, inclusive das professoras. As professoras tinham problemas no casamento ou o Merli estava pegando, né? Exato. Dos dois, né? E aí ela chamou esse dado, né? Que eu achei muito, muito importante para a gente entender também, né? Esse aspecto, por esse aspecto também a série Merli, né? Mas a série também trouxe, né, pessoas como Judith Butler, né, como Hannah Arendt, né? E também eu acho que a gente pode trazer uma discussão, né, de uma pessoa que é Paul Beatriz Preciato, né? E aí, Paul Beatriz Preciato, ela aborda essa questão, né, do fármaco, né, da indústria, da sexualização dos corpos, né, que alimentam a indústria da pornografia,
né, e que alimenta todas as indústrias, né, voltadas para o fármaco, indústria de medicamentos, indústria de beleza, sabe? E aí também a gente pode pensar as pessoas que estão também em processo é, de transição, né, de se assemelhar, né, ao que é arquétipos daquele gênero, né? E aí a gente pode também ver de que o que por Beatriz Preciato propõe é uma saída, né, dessa normatização política, né, que tende por fim colocar uma pessoa em submissão à outra. Eu acho que a gente deve atentar de que a filosofia ela deve nos chamar a essa racionalidade, a gente tem que ficar atento a que racionalidade é essa, de que não existe uma racionalidade, mas há várias racionalidades, né? Em que as nossas atitudes podem ser mudadas, né? Atitudes, atos, palavras, né? E que reforçam, né? E que reforçam a igualdade, né? A UEPB, se eu não me engano, foi a primeira universidade do Nordeste, ou a segunda, talvez, como é que fala? Institucionalizar, não sei se é esse nome, o nome social do aluno, né? Exato, exato. Isso é muito interessante. É assim, é uma coisa que é do papel ainda. Mas quando uma instituição se coloca assim, normatiza isso, ela abre as suas portas para outras questões, né? Ó, se a gente já fez isso aqui, agora a gente vai fazer aquilo ali e aqui vai ter espaço para todo mundo. Então, a gente não. Isso é uma evolução, eu acho que isso é uma evolução, né? Porque eu não sei se você sabe, mas assim, os gays, as lésbicas, não sei o quê, principalmente as lésbicas, eu acho, elas estão muito mais ligadas nessa questão de políticas, né, para os gays, e aí para estar junto com essas pessoas que estão em transição, por exemplo, que os próprios homens gays. Para você ver como a mulher, inclusive a mulher lésbica, ela até nisso ela está mais preocupada do que os homens. Ela pega na mão da história e vai tentar ajudar e fica ao lado, né? Não é uma luta, não é só gay, não é só lésbica, não é só travesti, não é só transexual, isso, aquilo, não. Para a mulher e para a mulher lésbica, isso é reconhecidamente sabido, né? Ela está junto de todas as lutas. Então, para você ver como esse feminino, né, ele está de mãos dadas com todas as lutas. E se for negro, ajuda, né, tá junto também. Que é aquela coisa, é negra, é pobre, é gay, é não sei o que, não sei o que lá. Tem sempre uma mulher junto, não gay, às vezes, junto, fazendo política e ajudando isso melhorar, se transformar, né? Então, a gente tem uma sorte grande, Arthur, porque pelo menos a gente está conseguindo vivenciar essas novas realidades, diríamos assim, no nosso universo, né? Porque eu sempre digo que eu tive as portas abertas pelas gerações anteriores à minha. Agora você imagina, minha mãe, minha avó, não sei como era, né? O sofrimento todo. Minha avó, por exemplo, não terminou os estudos. E quando ela ficou bem mais velhinha, ela dizia assim, eu queria tanto ter terminado, eu acho que ela fez até a 4ª série. Porque ela foi casar, teve 9 filhos, foi cuidar do meu avô e dos 9 filhos dela. Né? E aí depois, no fim da vida, naquela época tinha bastante, né? E depois, ela é pernambucana, viu? Minha família é pernambucana. E Eu coisa sou boa. paulista, moro aqui, mas a minha família, boa parte da minha família mora aí em Recife, no interior. E depois de já mais velha, ela foi dizer, se eu tivesse estudado mais. Aí tem aquela coisa da educação transforma.
na mente da pessoa, É. né? Então, é mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Carol, você falou uma questão aqui que eu acho importante ressaltar. A UEPB deu um avanço muito grande, que foi a utilização do nome social. Uhum. Né? E aí eu já tive uma aluna que eu fui. é, eu, eu, co- eu reclamei, né? Eu fiz uma provocação, né, no departamento, no sentido de que ela estava se sentindo incomodada, porque se é um nome social, é um nome novo. Né? E ela já tinha mudado no RG, certidão de nascimento, tudo, sendo que no registro da universidade ainda ficava o nome de batismo e ao lado o nome social. Né? É uma coisa que também precisa ser vista. Né? Também tem uma questão aqui da Lacerda, Sônia Lacerda, que diz o seguinte: o interessante é que a invisibilidade da religião, por exemplo, a Bíblia. Né? Quem é a referência na Bíblia? É a Bom, pecadora Eva, pobrezinha. Eva é uma pecadora, acabou com Adão, né? Mas isso aí é um é, livro dito e escrito por homens religiosos numa época tal, né? A gente nunca pode esquecer que as coisas são ditas, são escritas e são reverberadas de acordo com o seu tempo histórico. E aquele é, tempo histórico era outro tempo histórico. Eu estou até lendo um trabalho de uma aluna que ela está trabalhando ela cita Eva, vai falar de Adão, fala das mulheres, bem interessante, um conto da Colassante, uma escritora Maria Colassante brasileira, está bem interessante, ela faz toda uma leitura sobre como Eva era do mal, né? Vista pelos homens, está bem interessante, mas é isso aí, a gente provoca os homens, né? Ela até fala isso no texto dela, a Bíblia, a gente provoca os homens, a gente tem um poder impressionante de tirar o homem do juízo. Inclusive, ela fala, numa fala que ela tira lá da Bíblia, assim, as mulheres não podiam, de uma lenda que também tem alguma coisa na Bíblia, as mulheres não podiam comer aves, né? Porque as aves deixavam o juízo da mulher doido, e aí a gente deixava os homens doidos também. Eu achei ótimo, eu morro de rir com essas histórias, né? Mas é o tempo deles, né? Fazer o quê se a gente enlouquece homem porque a gente é. come galinha, né? A Bíblia é um livro histórico, né? E deve ser compreendido dentro do seu contexto. Deve Né? ser compreendido dentro do seu contexto. Quando a gente desloca o contexto, é muito complicado. Né? E a gente vê também, mesmo dentro do contexto dela, continua sendo complicado. Por exemplo, há um silenciamento de uma figura. Né? Se Jesus é importante, né, na religião de matriz cristã, há um silenciamento da mãe de Jesus. Né? Escassas são as passagens que tem. Não te fala dela, na verdade, né? Maria Madalena é outra que foi silenciada, né? Então, há um constante silenciamento das mulheres, né? E de outras minorias, por exemplo, né? E a gente vê, por exemplo, no livro de Levítico, que diz que é proibido do homem deitar-se com outro homem, Uhum. né? E muitas pessoas entendem isso como que se Deus isso não é teologia, né? Como que se Não, Deus estivesse condenando a homossexualidade. Não é isso, né? A gente deve entender esse livro dentro do seu contexto. Olha, nesse mesmo livro diz que é proibido a pessoa fazer tatuagem, senão a pessoa estava no inferno. rapaz, não, só um parênteses assim, lá no banquete era o que mesmo, hein? O que é que tinha? O que Pronto, é pode que voltar para a sua fala. Só queria fazer esse comentário. Quem é que tinha, o que é que tinha nesse banquete? O que rolava, né? não pode comer carne de porco, não pode
fazer tatuagem, mulheres não podem cortar o cabelo, né? Carol, a gente vai encerrar em 7 minutos e 5 segundos. Encerra igual.